A questão toda é que a forma como o Diniz gosta de jogar, né, ela não se sustenta durante 90 minutos se ele não socorrer o time na questão física. E por que eu estou dizendo isso? Ontem, mais uma vez, a gente estava junto na transmissão do Futebol Globo CBN, né? E eu disse o seguinte, olha, o Diniz, ele gosta, né, que o time faça a marcação alta para dificultar a saída de bola do time adversário. Por quê? Na hora que recupera essa bola, você já está próximo do gol adversário para construir a jogada ofensiva. Só que tem um problema isso. Na hora que o time adversário quebra essa primeira linha, o que tem que acontecer? Os jogadores que estão lá jogando no ataque, né, o Morato pelo lado direito, o Cano centralizado, o Léo Jabá pelo lado esquerdo, eles precisam voltar, né, recuar para poder acompanhar a descida do time adversário, porque senão vai causar uma diferença de número de jogadores no campo defensivo do Vasco. O adversário vai ter mais jogadores, um número maior de jogadores. Então, o que é preciso? A recomposição. Então você fica naquela, né? Até ontem, né, usei o exemplo de uma sanfona. Você faz a marcação alta, a sanfona está aberta. Aí o time adversário consegue sair jogando. Você tem que trazer o teu time todo. E você volta, e você vem, e você vai, e você volta. Isso necessita o quê? Que você tenha um bom condicionamento físico para poder fazer. E não existe nenhum clube, nenhum time que consiga fazer isso durante 90 minutos. Para conseguir fazer perto disso, é preciso trocar peças. E quando eu falo trocar peça, não é só de ordem tática e técnica, não. É questão física. É colocar outros jogadores que sejam capazes de fazer esse tipo de trabalho. E ontem o Diniz foi fazer a primeira mexida no time aos 33 minutos do segundo tempo. Vocês estavam comigo na transmissão e já com 10 minutos do segundo tempo eu comecei a dizer, está na hora de socorrer o time fisicamente. O time está cansado, os jogadores estão cansados, né? O Morato está cansado, o Léo Jabá está cansado, o Marquinhos Gabriel, o próprio Nenê. E o Cruzeiro, o que fez no segundo tempo? Foi para dentro do Vasco. Primeiro tempo do Vasco, muito bom, muito bom. O jogo estava aos 44 minutos e eu dizia, olha, o resultado é injusto. O Vasco tinha posse de bola, volume de jogo e criação de chance de fazer gol. O Fábio tinha feito 2 defesas espetaculares, né? 2 conclusões do Morato, uma de cabeça, depois num chute. Esse do chute, então, o Fábio se estica todo e espalma para escanteio. Então, assim, o resultado de empate não era justo. Menos mal que o Vasco conseguiu fazer 1-0 com o Nenê aos 44. Então eu falei, olha, o resultado é justo porque o Vasco joga melhor que o Cruzeiro. Segundo tempo mudou completamente. Mas mudou demais. Se a gente for olhar aí mapa de calor, se a gente for olhar, por exemplo, a questão das finalizações, a gente vai ver o que o Vasco produziu no primeiro tempo e o que o Vasco produziu no segundo. Gente, os números mostram isso. Né? O verde é o número de chances do Vasco no primeiro tempo, né? E o vermelho é o número de chances do Cruzeiro. Olha a diferença do primeiro para o segundo tempo. A gente tem ali uma mudança, né, a partir dos 60 minutos. Por que isso? Porque o time do Vasco cansou. Então, eu já enalteci a chegada do Fernando Diniz e, ao mesmo tempo, né, eu falo a mesma coisa para o Nenê. O Nenê fez primeiro tempo contra o CRB espetacular. Intensidade, movimentação, qualidade do passe. Ontem é a mesma coisa. Só que quando chega com 15 minutos do segundo tempo, ele vai se apagando em campo. Né? Por quê? Porque falta questão física. Estamos falando de um jogador de 40 anos de idade, que joga numa faixa de campo que é preciso ter, em alguns momentos, intensidade, movimentação. Né? Não é, o Nenê não joga como o Ganso joga, parado e só distribuído. Ele se movimenta, né, ali pelo setor de meio campo, pelo lado direito, centralizado, pelo lado esquerdo. Então, é óbvio que ele não vai suportar os 90 minutos jogando dessa maneira. E ontem ficou mais uma vez claro isso. Os números do Nenê são muito mais positivos, né, Camila, no primeiro tempo do que no segundo. Deixa eu só até corrigir aqui do nosso gráfico, são finalizações erradas, Dudu, você está falando aqui, acho que foi eu que falei antes até na nossa conversa aqui, que eram finalizações sofridas, na verdade são finalizações erradas, mas a gente vê como só começou aos 30 minutos ali as primeiras finalizações corretas no gol do Vasco, e que não acontecem, né? No gol não tem uma finalização, tem uma no final ali, né? O primeiro chute que o Vasco dá, que não foi no gol, mas foi perto do gol, foi do Marquinhos Gabriel, aos 25 minutos do segundo tempo. Isso no segundo tempo. Depois teve uma falta cobrada pelo Nenê, uma cabeçada do Castan e uma defesa do Fábio. Depois teve uma do Germancano, que ele gira e chuta para fora. E teve o gol, né, que acabou sendo anulado. E só. Se a gente fizer uma comparação, não só do número de oportunidade, mas sobretudo da intensidade, de posse de bola,
né, de movimentação que o time teve, uma diferença muito grande do primeiro para o segundo tempo. E é óbvio que também isso passa pelo Nenê. E aí ilustrando justamente isso, né, que você está falando do Nenê, nas duas partidas, né, Ela? A gente está vendo a partida de ontem contra o Cruzeiro, nesse 1-1, como o Nenê se movimenta, e aí o verdinho, Sim. né, como é o mapa de calor do Nenê, como ele se movimenta no campo de jogo, no segundo tempo, como ele já cai um pouco mais para o lado direito e a movimentação é menor. E isso foi bem parecido contra o CRB, na estreia dele. No primeiro jogo contra o Diniz, também a gente vê a mesma característica. O Nenê se movimentando muito mais no primeiro tempo e sentindo um pouquinho da queda dessa intensidade, pelo que você falou, da idade do Nenê, da forma como ele tem sido fundamental para o time. Aí falta um pouquinho de ajuda também, né, nesse meio campo. O Nenê parece que veio com a função de criar, de construir, mas tem pouca ajuda nesse momento com esse time do Fernando Diniz. Então a gente tem até os números do Nenê em 2 partidas, como ele se torna importante nessa maneira de jogar do Diniz também, né? Não só para o time, mas porque casa a estreia do Fernando Diniz com a estreia do Nenê, com a volta dele ao Vasco. São 160 minutos, porque ele foi substituído nas 2 partidas em função do que a gente está falando, da queda de rendimento. 1 gol nesse jogo de ontem contra o Cruzeiro, 3 finalizações certas, são 5 finalizações, 3 certas, 2 dribles, 5 cruzamentos certos, 5 assistências para finalização. O que quer dizer? Botou na cara do gol, né? Que é você colocar o companheiro em chances de finalizar. E número de passes, 84 totais, 54 certos, 3 desarmes. Porque no primeiro jogo contra o CRB, o Nenê também foi o jogador que mais desarmou. Então ele não participa só da construção, né? Perfeito. Até pode iniciar uma construção com desarme, mas ele participa em todos os setores do campo do Vasco.